é muito interessante porque pesquisas feitas por neurocientistas e também pessoas da área da sociologia e da própria psicologia revelam dados surpreendentes, que as pessoas que são ligadas a um credo religioso, elas têm uma motivação que transcende as realizações da vida física. Porque há uma expectativa. Quando presume-se o vínculo com o sagrado, a ideia é de uma continuidade. Enquanto que a pessoa que é desligada de qualquer relação, não há vínculo com uma entidade religiosa, ela vive o hoje, ela vive a sua existência como sendo o fim último. Enquanto que, para o religioso, o fim último, ou seja, o fim último do ser humano, é exatamente a ligação com o sagrado e a passagem desta condição para uma relação melhor, né, ligada na espiritualidade, ou seja, sob os auspícios da divindade. Então, o viver de uma pessoa voltada a uma instituição religiosa, ou sendo religioso, é diferente daquele que se vincula somente ao profano. Para o homem profano, e está ligada às coisas do mundo, às coisas mundanas somente, a vida, o mundo é linear, é homogêneo. Ele é totalmente frio. É uma tábula rasa, e esse pensar ele é calculado. Então ele é tanto também matemático, né? Ele não tem nada de floreios ou de qualquer outro tipo de sentimento, a não ser aquilo que é lógico. Então a lógica impera no homem que é ligado às coisas que são distantes do sagrado. Ele não consegue transcender a esse processo matemático. Então o mundo é homogêneo, é linear, não acontece nada daquilo que possivelmente, se acontecer alguma coisa no percurso, é obra do acaso. Para o homem religioso, segundo os estudos feitos por neurocientistas e outros profissionais ligados à ciência, é diferente. O mundo ele é heterogêneo e ele não é linear. O mundo ele só passa a existir, o ser humano só passa a ter um significado real a partir do momento em que ele se vincula a um transcendental, ao sagrado. Então, a vida realmente ela só existe, ela é vivida de forma real quando se tem uma relação com o transcendental, o que nós chamamos de revelação. Então, o homem que não atinge esse status, não alcança esse status da revelação, ele vive ainda num momento que nós chamamos amorfo, né? Ele está no limbo, ele não está numa situação onde ele tem a motivação do axé, a motivação da espiritualidade, a motivação da revelação, da transcendência. Então, a necessidade do homem ligado ao profano é uma necessidade material. A necessidade do homem religioso ela é material e espiritual. Ela não se esgota somente com a materialidade. A materialidade é um meio, mas não um fim. Para o profano, a materialidade é um meio e fim. Então aí é uma diferença muito grande entre um e outro. E é interessante que o homem religioso, ele sacraliza, né? Ele tem a necessidade do ritual, ele tem a necessidade de pontuar. Então, eu quero falar agora, numa linguagem mais filosófica, sobre a questão do caos e do cosmos. É muito interessante que, no início, na origem de tudo, é o caos. O homem profano, ele ainda ficou ligado ao caos. O caos quer dizer desequilíbrio, desordem, nada certo, tudo muito incerto, tudo dado ao acaso, as possibilidades são matemáticas, pode acontecer como não pode acontecer, dependendo do viés. Mas ele fica nesse mundo, no caos. No cosmos, não. No cosmos há uma reorganização desse caos, ele é ressignificado e ele é sacralizado para se tornar cosmos. Quando ele se torna cosmos, aí nasce a consciência do homem. E nesse momento o ser humano passa a ter um sentido. E o sentido é da sua existência, da onde ele vem, o que ele veio fazer e para onde vai. Então o cosmos oferece essas respostas, enquanto que para o caos não. O caos tudo é o acaso, tudo pode acontecer,
tudo é indefinido. Enquanto para o cosmos, o homem que vive ligado ao cosmos e não ao caos, ele é um homem religioso e que ele tem um princípio. E esse princípio é buscar exatamente a espiritualidade. E a espiritualidade revela um mundo diferente desse que nós enxergamos, que é o mundo das ilusões. Para acontecer isso, historicamente, é muito importante lembrar que o homem, ele despertou para a religiosidade ou para o sagrado, não de uma forma aleatória. Foi em cima de uma relação ontológica, de um despertar do seu próprio espírito, da sua própria essência. Ou seja, esse sentimento, essa percepção, ela estava inconsciente, mas já existia no ser humano. Se assim não fosse, ele não despertaria para isso. Tanto é que toda pessoa que acorda para a espiritualidade chama-se de uma pessoa que renasceu. É o processo de renascimento. Quer dizer, ele acorda para... Ele é tocado pela divindade através da revelação. Então isso chama-se uma teofania. Né? O que é uma teofania? Uma teofania é uma manifestação de Deus em algum lugar, ou a manifestação de algo divino em algum lugar, em algum ponto. E me ocorre agora, é importante lembrar, quando se fala da escada de Jacó, que é no Gênesis 28, capítulo 28, do versículo 11 ao 19, que diz assim, que Jacó, então, teve um sonho. Ele estava com a sua cabeça sobre uma pedra, e ele teve um sonho onde tinha uma escada, que a sua base era na terra, e ela se estendia ao infinito, aos céus, aonde desciam anjos e subiam anjos por essa escada, e todos estes anjos o abençoavam. E é importante que ali ele ouve uma fala, que retumba em seu ouvido com uma voz grave, forte, metálica, que diz assim, eu sou o Deus eterno, o Deus de Abraão. Neste momento ele se acorda em estado de pavor, e ele se dá conta de que existe uma transcendência, existe uma divindade, existe um mundo que nós não percebemos, mas ele é real, e esse é o mundo real para Jacó. E ele pega aquela pedra que servia de cabeceira e sacraliza ela lava e sacraliza ela com azeite, e ali ele funda o Betel, quer dizer, ali é a casa de Deus. Né? Betel, a palavra Betel é isso, né? A casa de Deus. Então ele torna naquele momento um ponto no universo como sendo um portal que liga o ser humano à divindade. Por isso religião, que se fala em religare, quer dizer, a necessidade do ser humano de se voltar o seu olhar, que para nós definimos aqui as instâncias, né? Partir uma laranja, ocidente, oriente, voltar o seu olhar para o oriente, quer dizer, onde que é o oriente? Onde nasce o sol, onde tem a luz, onde tem a sabedoria, onde tem a divindade. Então é bem interessante esse sonho de Jacó, porque ali ele expressa, de forma muito simbólica, até alegórica, a necessidade do ser humano de se vincular a uma instância que não seja somente a do mundo profano, do mundo visível, palpável, concreto, que é o mundo das ilusões. E essa é uma revelação que acontece de forma muito interessante. A mesma coisa na construção de Jerusalém. As pessoas dizem assim, Jerusalém é uma cidade... Jerusalém é uma cidade que converge as três religiões tradicionais da humanidade, né? Que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas é importante dizer também, quando as pessoas acusam que Jerusalém é uma terra com muito sangue, que é verdade, basta ver a história da edificação e a manutenção do templo, quantas pessoas foram mortas, eu diria assim, um genocídio, né, histórico. Ainda hoje tem problemas, mas é importante lembrar que Jerusalém, o templo de Jerusalém, na verdade, ele não é esse templo material. A ideia do templo de Jerusalém, que parte no princípio de Salomão, que Davi é o primeiro a receber e passa para o seu filho Salomão, a construção do templo, a edificação do templo, é muito interessante lembrar
que, ou melhor, eu estou dizendo o contrário, é Salomão que é pai de Davi. Então é muito importante lembrar que o templo, na verdade, ele é uma metáfora. O templo espiritual é que é importante, que é edificado. A cidade santa, na verdade, está na dimensão astral. No plano material, uma réplica mal feita. É uma réplica. Então, é importante dizer, né, o quanto é importante nós termos a noção de que essa terra ela é sagrada não por aquela parte física, mas ela é sagrada por fazer referência da existência de um templo no plano astral, que é a morada daquilo que é realmente santo, né? E aí nós podemos considerar que o islamismo tem a sua razão, o cristianismo tem a sua razão e o judaísmo tem a sua razão. Aqui nós não vamos fragmentar quem está certo, todos estão certos. Porém é um encontro dos povos. Seria ali, quando diz a terra, o meu povo, o povo de Israel, não deixa de ser todos. Todas as pessoas que transitam em volta da cidade santa de Jerusalém. E ali converge as 3 religiões principais do planeta, mas todos os seres humanos são acolhidos por esta edificação no plano astral e abençoadas por ela. Claro que neste momento em que nós vamos ter um olhar para a história, nós vamos ver que é incoerente, porque só vê mortandade neste local. Muita história de sangue, como eu disse. Mas lembremos que isso é apenas no plano físico. No plano astral foi sinalizado que existe a edificação de algo muito maior e que é a esperança de todos os seres humanos, quando desencarnar, ir para Jerusalém celeste. Tanto que era uma briga na época dos cruzados, todos que morriam queriam ser enterrados próximo a Jerusalém, para no dia do juízo final poder ter o direito de concorrer à possibilidade de adentrar nesse espaço, nesse sítio sagrado. E ainda hoje é assim, né? Então, a questão que eu quero trazer para vocês sobre a diferença da vida de um religioso e da vida de uma pessoa que é ligada somente ao plano físico, ao profano, é que a existência ela só tem sentido quando nós transcendemos. Quando nós ficamos presos somente ao aspecto da matéria, no aspecto bruto da matéria, nós deixamos de praticamente existir. Aquilo que Jesus dizia, deixe os mortos enterrar seus mortos. Quando tu não é desperto para a transcendência, para a espiritualidade, tu acaba ficando amorfo, tu acaba ficando materializado demais. E aí se distancia daquilo que nós chamamos do sagrado. E o ser humano, ele tem que sempre, e aí a questão do mito, né? O mito, ele a criação do mito é exatamente para explicar o inexplicável, é tentar se basear pela mitologia para entender a linguagem dos deuses, ou de Deus. No sentido de o homem tentar copiar algumas coisas, edificar no plano físico algumas coisas baseadas em cima do mito, para se aproximar desta relação, desta dimensão. Então o homem tem necessidade de sacralizar, ou seja, de trabalhar, de significar um ponto, por isso a morada é muito importante, o local, o templo é muito importante, porque ali é a porta de entrada para o sagrado, é uma linha tênue que separa o mundo físico do mundo espiritual. Mesmo no plano físico se percebe e se entende essa dimensão espiritual, mas tem que haver o templo para isso. Um local, ou a pedra, ou o Betel, como queremos dizer, numa linguagem mais antiga. Então é necessário o templo para que o homem tenha um espaço que ele edifique como sagrado. E dizem que mesmo diante de todas as corrupções, de toda a mortandade que assolam as cidades no mundo, na história da humanidade, ainda hoje, no século XXI, mesmo com os templos espalhados, estes templos servem como ponto de referência para a purificação, para a limpeza astral dessas demandas, desses conflitos humanos com derramamento de sangue, corrupção e tudo mais. Então, na verdade, os templos também servem para purificar e amenizar a poluição humana astral, através das formas, pensamentos e de atos que são, entre aspas, chamados de atos contra a divindade, ou atos pecaminosos. Então o templo ele serve para filtrar muitas coisas e ajudar a humanidade também
na sua caminhada. Então, nós, aqui humanos, nós somos mortais e corruptíveis. Agora, no plano astral, as entidades, os espíritos, seja lá o nome que queremos dar, são seres incorruptíveis e são seres ligados a uma ética e uma moral diferente da nossa, que ela praticamente às vezes ela é muito suscetível, né? Ao passo que no plano astral, ligado às coisas da divindade, não, é algo reto, é como uma lâmina de uma espada, difícil de se manter sobre ela. Então é o caminho dos fortes, a iniciação e toda essa relação com o sagrado é o caminho dos fortes. Então a vida mundana, quer dizer, a vida do mundo, a vida profana, sem relação com o sagrado, ela é uma vida fria, é uma vida sem perspectiva, é uma vida depressiva, é uma vida que não oferece sabor, ela é preto e branco. Ao passo que a vida religiosa, mesmo algumas pessoas achando fantasiosa, ela tem um porquê, ela dá sentido, ela dá cor, ela dá uma razão do porquê existir, uma razão de estarmos aqui. Enquanto que a pessoa que não crê em nada, ela não sabe, estou aqui por acaso, e sendo que o acaso não existe, sobretudo quando se fala do sagrado. Marcos. Meu raciocínio é lógico, Pai Sal, né? Eu não tenho um raciocínio filosófico. Mas algumas coisas me fizeram, ou me fazem, né, fazem pensar. Essa questão do profano e do religioso. Religioso não necessariamente, né, é aquele que adentra, né, ou segue uma religião. Né? Eu acho que, porque eu poderia pensar da seguinte maneira, né? Não necessariamente quem frequenta, né, um templo religioso, efetivamente é um religioso. Talvez ele possa ser mais profano do que aquele que se diz profano e, né, e na sua vida diária tem esse contato com a espiritualidade. E até vou tomar o gancho, vindo para cá, por coincidência, né, no meu trajeto da minha casa até aqui a rádio, eu passo na frente de uma igreja, né, e eu acho muito engraçado, eu leio uma faixa, ela diz, tem culto tal dia da semana, né, e que é para as pessoas ir lá e entregar seus problemas na mão de Jesus. Né, tipo assim, o problema é meu, mas não é meu, né, quem tem que resolver, tem que resolver é Jesus. Talvez seja essa dificuldade de conviver com a própria dificuldade, né? Essa dificuldade de se responsabilizar pela sua própria vida. E eu acho que isso é uma visão profana. Né? É como se eu existo, eu sempre quero estar no lado bom da vida, né? Eu só quero a parte, normalmente existe nessa relação do branco ser o bom e do preto ser o mal, né? Então eu quero ficar só no lado branco, né, no lado bom da vida, né, e o lado mal não deve fazer parte. Né? E talvez o espírito religioso, né, a pessoa nessa transcendência, ela vá aprender, ou ela saiba aprender a lidar melhor com essa questão do bem e do mal. Né? Embora o bem e o mal seja algo muito relativo. Né? O bem e o mal faz parte da dinâmica da vida, né? O equilíbrio da vida ele exige isso, né? Porque se tudo fosse bom, nós não conheceríamos, não teríamos a noção do mal. Se tudo fosse mal, nós não teríamos a noção do bom. Então, o equilíbrio da vida é essa dinâmica, né? E por vezes eu vejo isso, né? Quando nós adentramos as redes sociais também, as pessoas sempre querendo se desfazer do lado, ou de aspectos, vamos chamar assim, negativos da vida. Né? E são esses aspectos que muitas vezes nos fazem efetivamente crescer. Né? E talvez um ser humano com esse espírito, vamos chamar assim, religioso, né? Essa capacidade de transcender, ela encontre, né, motivação, né, para avançar na sua vida, mesmo diante de situações boas ou más. Então, a leitura que eu faço é que o profano, não necessariamente, ou o religioso, desculpa, não necessariamente é aquele que pratica uma religião. O fato dele estar, né, ele ir toda semana numa sessão de umbanda, né, ou ele vestir o branco, né, ou ele ir toda semana na missa, né, não quer dizer que ele tenha transcendido. Né, quer dizer que ele, muitas vezes, ele cumpre um ritual.
né? Mas não necessariamente ele transcendeu. Ele percebe essa importância da vida, né? De conseguir transitar, né? Eu diria assim, talvez uma pessoa religiosa ela consiga transitar entre o bem e o mal, né? Entre o certo e o errado, né? Não sei se de uma maneira mais tranquila, mas ela aceita isso, né? Como parte da sua vida, né? E talvez o profano, né? Se eu entender dessa maneira, ele não vai aceitar isso como algo normal e natural, mas sim ele só vai, ou ele gostaria de ter, só a parte boa da vida, né? Que nada de mal lhe afligisse. E se isso, né, acontecesse, por consequência não haveria um avanço, né? Eu acho que o nosso avanço moral, o nosso avanço espiritual, ele acontece justamente pelas barreiras, né, pelos problemas que nós temos ao longo da vida, né? E o conseguir superar isso, né, eu acho que nos faz avançar. E nesse ponto, eu acho que a religião aí, né, independente da religião, ela nos dá muitas vezes o amparo, a força, a motivação para poder avançar. Mas eu entendo que nem todo mundo que está dentro de uma religião, né, ou segue uma religião, efetivamente é um religioso no sentido mais puro da palavra, né? Existem muitos profanos em muitos templos religiosos, né? Porque na verdade eles estão ali só pensando no seu bem, né? No seu bem material, talvez pouco do seu bem espiritual. É muito importante lembrar a majestosa figura de Jesus, quando ele mesmo diz que não é aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor que estará no reino dos céus. Ele já dizia que o fato de tu estar ligado e próximo fisicamente dele não significa que tu esteja com ele. Tu pode adentrar no templo, como tu bem disse, e achar que está fazendo algo, mas ali tu está num processo de querendo largar os teus problemas, né? Solucionar os teus impasses com a intervenção divina, mas assim resolve, depois eu vejo se eu sigo ou não. E quando ele fala com Tomé, também eu acho muito... Tem pessoas que dizem, eu sou muito São Tomé, né? Só vendo para crer. E a resposta foi totalmente muito lógica. E aí a questão da lógica, quando tu fala, porque a lógica ela é extremamente religiosa. Quem estuda a lógica vai perceber, quando tu adentra no campo da filosofia, que a lógica ela te dá uma dimensão da espiritualidade muito diferente da materialidade, como é percebida por algumas pessoas. E Jesus responde de uma forma muito lógica para o próprio Tomé. Quando Tomé dizia que só acreditava tocando nas chagas de Jesus, que diziam que tinha encontrado Jesus, ele disse, mas eu o vi morto, mas ele não morreu. E ele diz, não morreu, eu vi. E ele se depara com a figura de Jesus, e Jesus diz, pois bem, Tomé, toque nas minhas chagas. E Tomé toca e começa a chorar e pede perdão. Ele diz, Tomé, feliz daquele que crê sem ver. Porque tu crer em algo que tu vê é fácil. Tu dizer, não, mas eu quero a prova, esse é o problema da ciência, né? É que tem que ter a prova irrefutável. Mas o que é a ciência? Então, todas essas questões, elas fossilizam, né? Petrificam muitas vezes a mente do homem. O homem, ele tem que ser científico, sem dúvida nenhuma. Ele tem que ser lógico. A matemática é uma ciência. A matemática é um dos caminhos de chegar a Deus. Pitágoras já dizia isso. Os filósofos também, muitos enumeravam a importância da matemática. O universo ele é matemático. A necessidade de conhecer a matemática, o fato de ser religioso não dispensa a necessidade de conhecer a ciência, não dispensa a necessidade de conhecer a matemática, de conhecer a lógica. Mas isso serve como instrumentos para te levar mais ainda para a dimensão do espiritual, a dimensão do sagrado. Então, uma das coisas que a religião também oferece para aquele que é realmente tocado é que ele lida bem com o maniqueísmo, né? Ele não fica nessa questão bem e mal, preto e branco, bom e ruim. Ele entende que essa questão do bem e do mal, ela se relativiza. Ela é uma constante na nossa existência. Às vezes algo que é catastrófico, que parece ser catastrófico para ti, vai se tornar um bem maior para muito mais pessoas. Então são situações muito importantes de serem analisadas. Quando nós pegamos, por exemplo, a crucificação, vindo pelo viés agora cristão de Jesus, ele foi algo terrível, mas extremamente simbólico e religioso. Porque o fato de ele ter submetido a esse sofrimento, ao Calvário, ter
oferecido o seu corpo, né, aos seus algozes, na verdade ele não estava preocupado em sofrer, e nem muito menos com os algozes. Ele estava preocupado em fazer, naquele momento, um marco. Que marco era esse? Era o marco do cristianismo, que não chegou ainda até nós. O cristianismo ainda nós não fomos tocados por ele. Porque a dimensão do cristianismo ela é muito mais profunda do que é pregado. O cristianismo ele é pregado hoje meio como acontece com os partidos. Ele é tendencioso, ele não é real na sua essência. Então, o cristianismo ainda vai ter que se depurar, os cristãos terão que se depurar, para trazer o verdadeiro cristianismo para todos nós. Então, na forma que foi a crucificação, ele foi um marco como divisor de águas. Ele disse assim, bom, se essa figura não tivesse surgido na humanidade, com todos os mitos, com todas as lendas, com todas as inverdades, mas mesmo assim o fato aconteceu, e é histórico e comprovado hoje, cientificamente, ele foi um marco para a humanidade, teve uma causa nobre por trás disso. Foi horroroso, foi duro, mas é como disse Pilatos, este homem parece estranho, porque ele me pede para ser crucificado. Ele quis ser. Ele quis ser. Algo que todos fugiam, ele disse, não, mas eu quero ser. Ele se coloca na mortalha. Então, esse fato é importante, porque ali foi um marco que divide a humanidade em dois segmentos, quer dizer, antes dele e depois dele. Antes dele é uma realidade, depois dele é outra. E aí se constrói um novo discurso. E esse discurso é o que nós temos que entender e tentar interpretar e introjetar. Quer dizer, o homem só se torna homem quando ele transcende a mulher, né? O ser humano só se torna ser humano, pessoa humana. E aqui um ponto importante, que quero compartilhar com vocês, é Jesus que dá a noção de pessoa humana. Até então não tinha essa dimensão. É através dele que vem a noção de pessoa humana com todos os seus direitos. É com toda a sua dimensão transcendental de ser ecológico, ser que está no mundo para uma função, para uma missão, e uma missão nobre. E a partir desse marco que foi, então, com a sua vinda, a humanidade começa a se reorganizar, ou melhor, se ressignificar de forma muito gradual, muito lenta, é verdade. Mas a partir daí, grandes mentes reportam a ele. Grandes pensadores da humanidade, grandes gênios da humanidade sempre se reportaram a ele, como o verdadeiro cristão. Pô, se nós pegar Nietzsche, que foi uma mente racional, extremamente, no sentido, entre aspas, lógica, um dos maiores filósofos do século que nós temos, mudou o século XX, é do século XIX, mas mudou praticamente, um dos 3 homens que mudou o século XX. Extremamente duro nas suas críticas, ele disse, existiu apenas um cristão, e esse morreu na cruz. O resto é hipocrisia. E ainda é. A verdade é essa, nós não estamos aqui para nos igualar à envergadura, porque se nós pegarmos na ipsis literis as palavras de Jesus, ele é um gênio da moral. Ele é um homem que nos dá, de forma muito ilustrativa, um entendimento que nas suas poucas frases, que não foram muitas que foram transcritas, nenhuma pode ser questionada. Nenhuma delas tu pode derrubar. Porque quando ele diz, dai a César o que é de César, ele está sendo justo. Quando ele diz, atira a primeira pedra aquele que não pecou, ele está sendo extremamente sapiente, está sendo sábio. Quando ele fala que, em verdade, aquele que dá, que doa algo com um Deus que lhe é caro e que ele não tem em abundância, é muito mais nobre, muito mais digno do olhar santo do que aquele que tem bastante e paga seu dízimo. Porque para ele não vai fazer falta. Ou mesmo dar a mais. Como seria pegar uma pessoa que tem dificuldades econômicas e oferecer algo aos orixás, construir ali o seu axé com toda a sua dificuldade, e uma pessoa que é um empresário que ganha milhões vai dizer, não, mas eu quero dar o melhor prato, eu quero... Quer dizer, não é pela beleza ou pela quantidade econômica que vai se mensurar o axé, mas sim pela doação interna. E no exemplo, quando se fez as doações ao templo sagrado em Jerusalém, muitos ricos, né, doutores e, enfim, pessoas que tinham posses, davam cabritos, davam tudo que era, muitas hortaliças, flores, e uma pobre mulher da Galileia oferece, ela tinha 2 pães,
ela oferece um, com uma prole de 8. Ela oferece um ao templo. Aí Jesus, em verdade, verdade, esta faz a caridade. Porque ela divide aquilo que lhe é caro e compartilha com o sagrado. Então essa é a noção, mas nós estamos longe ainda disso, né? Então a questão de estar ligado a um templo religioso, mesmo a pessoa não sendo, como diz Jesus, Senhor, Senhor é aquele que vai estar, porque ele pode ser um hipócrita, mas ele já sinaliza num futuro próximo que talvez ele vá ser tocado já por alguma coisa. Ele não demora, ele vai se converter. Aí o converter é renascer, né? Para uma verdade, que é a transcendência. Então ficar nessa hipocrisia é muito mais comum do que ficar transitando na verdade, no princípio do princípio religioso, que envolve aí várias questões humanas, mas entre elas a entrega, né? a fraternidade e a relação harmoniosa com o outro. Esse é o princípio cristão. Nós temos que viver o homem de forma social e com educação, né? Com um relacionamento fraterno entre os seres humanos, sem essa tragédia de querer suplantar o outro para eu conseguir algumas coisas, galgar cargos dentro das empresas ou ferir as pessoas por isso, por mera ambição. Então, aquilo que é ligado à proposta fraterna, ela é uma proposta cristã. Portanto, ela não pode ser algo que venha trazer dano ao outro. Pensar sempre em fazer aos outros o que gostaria de que fizesse para si mesmo. E aí tu vai tratar bem o teu semelhante. Eu gostaria, Pai Saúde, de ler um trechinho de uma crônica cujo título é Um Novo Olhar sobre os Orixás. A autora é Fê Aguiar. Ela diz o seguinte: nada é totalmente bom, nada é totalmente ruim. Veja além. Compreenda mais do que seus olhos podem ver e não permita que um sofrimento momentâneo segue a sua mente para o futuro. A água que mantém o nosso corpo vivo é a mesma água que pode nos matar afogados. O fogo que nos salva do frio é o mesmo que pode nos matar queimados. O ar que nos mantém respirando é o mesmo que pode nos derrubar e arrancar as nossas casas. A natureza, a vida e o planeta são criações de Olodumare. Tudo é perfeito em seu perfeito equilíbrio. De onde foi que tiramos essa concepção de bem e mal? Aprendemos e ensinamos uns aos outros a rotular pessoas, fatos, deuses e tudo na nossa existência como algo do bem ou do mal. Essa é uma das colaborações e contribuições do cristianismo para o mundo, e incorporada em nossa cultura, que reflete diretamente na forma que vemos a vida. A luta do bem contra o mal, Deus versus o diabo. O desafio é olhar o nosso próprio dia a dia, assim como a nossa existência, como uma busca pelo equilíbrio necessário para o alcance do nosso predestino. Sendo que, na maioria das vezes, nós somos os agentes causadores do desequilíbrio. Nós somos isso aí. E aqui ela complementa assim, o caos muitas vezes pode ser um grande presente, uma situação divina, para que possamos voltar a sermos agentes ativos de nossas vidas e pararmos de reclamar. Então é tudo aquilo que nós comentamos, né, pessoal? Tu mesmo falaste na questão do Cristo, né? Ele precisava naquele momento ser o marco, né? Então aquilo que talvez muitos possam olhar, enxergar ali um grande mal, né? Efetivamente para a história da humanidade foi o grande bem, né? Foi o divisor de água. Então vai existir sempre esse olhar diferenciado, né? Eu acho que isso é o grande aspecto. Imagina se não tivesse acontecido esse fato que num primeiro momento nós avaliamos como triste, mas se não tivesse acontecido isso, o que seria da humanidade sem esse marco, sem essa referência? Porque ele acabou se tornando uma referência, um norte para a humanidade. E se compararmos a história de Buda, nenhuma é próxima a ele, mas as palavras de Buda, na sua sapiência também, na sua grande sabedoria, o iluminado, né? Siddhartha Gautama, como grande iluminado, ele traz uma fala muito coerente e muito próxima do que foi proferido pela majestosa figura de Jesus.
Então, uma questão é o Jesus, o outro é o Cristo, né? É que Jesus, ele transcende para o Cristo. E a ideia é isso, é trazer que a humanidade transcenda também para a cristandade, para a verdade. Então, o próprio Jesus se transforma, né? Ele consegue se ressignificar e se tornar no Cristo. E é isso que ele espera de nós, a mensagem foi essa. Então, aquela morte triste, né, dolorosa, crucificação, Calvário, foi realmente muito, muito importante para a história dos seres humanos, nós seres humanos, para a história da humanidade. E é muito comum, né, nós vemos essas pessoas que conseguem transcender, né, normalmente elas vivem situações de extrema dificuldade. Né? E normalmente elas não reclamam da dificuldade, muito pelo contrário, né? Elas partem do princípio que aquilo faz parte da sua vida, né? E tem que ser assim, e aquilo ali é a sua caminhada. Né? E se existe a pedra, ok, eu vou passar sobre a pedra, não vou ficar me lamuriando porque existe a pedra. Né? Talvez essa seja a grande diferença, essa capacidade efetiva dessas pessoas transcenderem. Muito bem, Marcos, vamos dar uma pausa, pedir para o Nitael de Xangô colocar uma curimba de Exu e um ponto de Ogum para homenagear a Patrícia de Ogum, que está de aniversário hoje. Então, o ponto de Exu para nós, para abrir nossos caminhos, a segunda-feira se avizinha, estamos aí também às portas um feriado, 7 de setembro, então é importante que nós comecemos bem a semana. Então eu peço um ponto de Exu e depois um de Ogum para homenagear Patrícia de Ogum, da Casa Branca de Ogum Beira-Mar e Caboclo Estrela do Mar. Pois já retornaremos, fique aí que tem coisas importantes para nós dizer ainda para você. Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Automecânica Medeiros. Situada Rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer. O fone é o 543229-6340. Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 543211-4391. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 543027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 543221-2114. Reino de Ogum Onira, situada Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 543222-8163. Aqui
locomi, Ogum louco locomi, Ogum louco locomi, Ogum adio, ariola no querer, 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 Onira, Ogum adio, ariola no querer, Ogum adio, ariola no querer, eu amado colhi Ogum lo, 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 sobo de la waba de medi Ogum, waba de medi aole, sobo de la waba chemeti Ogum, waba chemeti aole, sobo de la waba de medi Ogum, waba de medi aole, sobo de la waba chemeti Ogum, waba chemeti aole, Ogum no ruodo amakoni, elo abo manaizo ajabami o. Bem, estamos de volta, programa Voz da Umbanda. Fizemos aí um breve intervalo para listar os nossos apoiadores e também homenagear a Patrícia de Ogum, né, que está de aniversário hoje. Então, mais uma vez, parabéns a Patrícia. Mas, Marcos, eu quero mudar um pouco o foco. Depois eu sei que tu tem um artigo que tu vai trazer aí muito importante. Eu vou mudar, né? Eu comecei o assunto falando exatamente sobre a questão do homem profano e do homem religioso, mas não, na verdade é uma continuidade agora sobre o contrário. É da importância da manutenção do plano do físico para o cuidado em relação à relação com o astral. Mas aqui numa questão bem material, bem física. Ora, nós sabemos que os médiuns, eles têm a necessidade, Marcos, muitas vezes tomar seu banho de descarga, fazer a sua ritualização, se preparar, né, desde os pensamentos e tudo mais, para se conectar melhor quando são feitos os trabalhos. Tu que trabalha na cromoterapia
e trabalha com a imposição das mãos e recebendo toda aquela carga que muitas vezes o consulente traz de sofrimento, e ali ele encontra naquele espaço, naquele momento, a condição de ser atendido e receber energia. É claro que há o acoplamento e assessoria do astral, vocês que fazem o processo de apometria aqui na Casa Branca, que ajudam a pessoa a receber luz, se restaurar, né, o campo áurico e tudo mais. Mas o que é importante? Nós estamos falando aqui numa linguagem puramente espiritualista, né, espiritualizada. Eu quero compartilhar agora com vocês uma questão do plano físico. Quer dizer, o médium ele tem que cuidar da sua higiene mental e espiritual, e muitas vezes ele não cuida do seu aspecto físico. Então eu quero trazer aqui, que saiu no 0 Hora, né, tem na capa, diz assim: sim, nós vamos repetir, isso os médicos estão dizendo, mexa-se. Ficar parado prejudica o metabolismo, o coração e até o bem-estar mental. Não tem mais jeitos. Para viver bem e mais é preciso se exercitar. Então, aqui é uma fala dos médicos, né, sobretudo os cardiologistas e neurologistas, duas áreas bem distintas, mas em comum pela saúde. Elas dizem assim: as pessoas dizem que têm colesterol e pressão normal, não são obesas e não têm histórico de doenças na família. Está tudo bem com elas? Não, diz o médico. Pode estar tudo certo, mas se não nos movimentarmos, ficaremos mais doentes. Falta atividade física. Ela nos promove mais saúde e protege contra as doenças. É um dos segredos para uma vida não só mais longa, mas com qualidade e felicidade. Receita o médico. Em resumo, mexer-se é um santo e gratuito remédio. E dizendo isso, já virou um grande clichê, mas que ainda precisa ser muito, mas bastante mesmo reforçado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 70% da população mundial é sedentária. 70% da população mundial é sedentária. Menos de 150... Aí aqui diz o seguinte, né? É sedentária, ou seja, realiza menos de que 150 minutos de atividade física por semana. No conceito de atividade física está caminhar um pouco mais rápido, lavar louça, trabalhar no jardim, quer dizer, movimentar-se com uma medida de esforço que não tem nada a ver de sobrenatural. Ninguém está pedindo para que a Terra vire um planeta de atletas. Até porque ser atleta é exaustão, também prejudica. Faz bem para algumas coisas, mas lesa outras. Então não é querer se tornar atleta, mas sim alguém que tenha uma atividade de pelo menos 150 minutos por semana. Só que a rotina muitas vezes segue assim: acordamos em cima da hora, seguimos de carro ou ônibus para o trabalho, a garagem ou parado no coletivo fica quase na porta da onde queremos ir. Repousamos-nos na cadeira por 8 horas todos os dias, optamos por elevador em vez de escada, postergamos a promessa de começar a prática de um esporte e nos acomodamos mais 2 vezes até o fim do dia, no sofá e na cama, exercitando no máximo o polegar no controle remoto da televisão. Eu fiquei aqui impressionado com os números. Com uma rotina muito semelhante a essa, 300 mil brasileiros morrem todos os anos por doenças associadas diretamente à inatividade física, como hipertensão arterial, diabetes, conforme a Organização Mundial da Saúde. 300 mil, quase uma Caxias por ano. O número é absurdo, parceiro, mas eu faço parte dos 70% de pessoas que não têm atividade física. E, na verdade, a vida moderna nos leva muito a isso, né, parceiro? Né? Nós somos, pelo menos, né, eu sou do tempo que televisão não tinha controle remoto, né? E nós estávamos no sofá e se precisávamos trocar o canal no televisor e trocávamos o canal, né? Eu sou do tempo, seletor de canal. Exatamente, havia o seletor de canal. Né, e sobre a ótica da reportagem é isso, né? São pequenos movimentos, né? Hoje nós tínhamos os carros que não tinham vidro elétrico, né? Era lá na maçaneta e se fazia um esforço para abaixar ou levantar o vidro. E hoje você não faz mais esse esforço. Né? A questão do elevador, ou seja, a vida moderna faz com que nós, cada vez mais, né, não tenhamos atividade física. Né? E isso é algo muito, muito sério para a nossa saúde. Né? E embora muitas vezes nós
lemos sobre isso, né, saibamos sobre isso, nós temos a dificuldade de inverter isso. E sob o ponto de vista religioso, né, o nosso corpo é um templo, né, e para que os guias, né, possam trabalhar, né, possam usar de nós como meio, né, médium como meio, né, teoricamente nosso corpo tem que estar em muito boas condições também, né, e normalmente nós não vemos isso, né, mas a vida moderna ela tem esse lado da ociosidade, né, como um conforto, mas que na verdade é um grande prejuízo. Quer dizer, a tecnologia traz um bônus e um ônus. Né? Muito sério. Eu estava tentando aqui me lembrar, mas existe um filme, um desenho animado, eu vou me recordar o nome, né, que as pessoas vivem no espaço lá e cada uma sentadinha na sua cadeira, né, e não se movimentam mais nem para se alimentar, né? E a tendência é essa, né? As coisas vêm tudo na nossa mão. Nós não fazemos eu vi, elas começam a ficar obesas. Exatamente. Eu vi um desenho animado. É um desenho animado. Né? E essa é a nossa realidade. Né? Cada vez o ser humano ele faz menos esforço para viver. E dando continuidade, tu vai perguntar, tá, mas e o que oferece de bom os exercícios? Aí diz a enorme lista de benefícios. Mas afinal, por que faz tão bem manter o corpo ativo? Bom, a resposta vem em forma de lista. São benefícios sentidos desde o fio de cabelo até o dedão do pé. Comecemos pelo coração. De acordo com a Stefani, as atividades físicas regulares são capazes de controlar fatores de risco de doenças que trariam prejuízos a esse órgão, que funciona como um motor, bombeando sangue para todo o organismo. O movimento do corpo evita a possibilidade de dislipidemia, colesterol e triglicerídeos altos, diabetes, hipertensão arterial, sistêmica, obesidade, apneia do sono. A apneia do sono é outro problema também. E as atividades físicas atuam não somente na prevenção destas doenças, como também fazem parte do tratamento delas. Alguém diabético ou hipertenso que realiza exercícios tem mais chances de controlar essas doenças e assim evitar que evoluam para um infarto ou um acidente vascular cerebral, que são os dois vilões, doenças com grande limitador do tempo e da qualidade de vida, afirma o cardiologista. O exercício físico de prevenção adianta o médico, é bem diferente daquele chamado estruturado, específico para cada doença e paciente, e acompanhado por profissionais da saúde. No segundo caso, é necessário um tempo maior gasto com atividades que deverão ser mais frequentes ao longo da semana, o que não muda, seja para doentes cardíacos ou pessoas saudáveis, é a necessidade da força de vontade. Então, aqui traz os benefícios. Agora, eu fiquei impressionado, esse número não me sai agora da cabeça. 300 mil pessoas ano no Brasil, achei que era no mundo. É no Brasil. Eu não sei qual é a realidade dos outros países, né? Mas 300 mil pessoas, em razão desta falta de atividade física, é algo realmente impressionante. Olha, Caxias aí tu bota próximo a 500 mil habitantes. Pô, 300 mil, quantas cidades, né? Por ano. É uma Bento Gonçalves. Todo ano. É um Bento Gonçalves todo ano que some. A Tânia de Obaga, mandar um abraço à Tânia Ipasso, ela mandou aqui se eram os Jetsons. Não, Tânia, não são os Jetsons. Os Jetsons eram magrinhos, né? Aparentemente eram saudáveis aí. Um abraço à Tânia Ipasso que nos ouvem lá em Passo Fundo. Aqui, só para dar um alô também para a Tânia, ela me mandou uma mensagem que ela leu, né, em um lugar que Caxias do Sul, a Umbanda não está sendo praticada, enfim, uma religião genuinamente brasileira, né, que parece que não tem mais em Caxias. Eu acho que a razão dessa colocação, Tânia, se deve muito também ao crescimento desordenado das práticas afro-umbandistas que está ocorrendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos que a gente percebe, e uma invasão da prática de quimbanda. Me parece que a quimbanda está crescendo muito mais que o centro de umbanda. Então muitos utilizam, né, a capa, né, o slogan, o nome, terreiro de umbanda, mas a quimbanda está ali.
Ela está presente ali. E quando começa a se trabalhar muito com a quimbanda, porque a gente vê alguns vídeos que são postados aí, todos os vídeos tu não vê nenhum de sessão de umbanda, todos são de quimbanda. Então tu vê que está proliferando de uma forma gritante os rituais ligados à quimbanda. E a umbanda está se encolhendo, né? São os terreiros tradicionais, mantêm a sua umbanda. Não quero dizer que na quimbanda não tem quem também fazem umbanda, mas o espaço é mais ocupado pela quimbanda, né, Marcos? Me parece isso. A impressão que eu tenho, pessoal, é que talvez o fato, né, da umbanda ter essa questão de ser mais calma, né, transmitir talvez uma tranquilidade maior, né? Talvez as pessoas hoje, né, comecem a entender isso, que se é calmo, então o resultado não vai ser, né, tão rápido ou tão positivo, né, talvez num outro tipo de culto. O que efetivamente as pessoas acabam, né, se enganando. Mas sim, eu acredito que os templos de Umbanda, né, efetivamente eles, ou não diria os templos, né, mas talvez as sessões de Umbanda, o número delas eu acho que tem diminuído sim na nossa região. Acho que isso é uma verdade. E é um risco, né, é um risco que se corre, é um risco, eu acho, muito grave que se corre. Eu interpreto desta maneira, Tânia. Eu penso que, não sei o que nós estamos colocando aqui, eu e o Marcos, há esse gritante crescimento dos templos de quimbanda. Eu vejo até pelas filiações aqui na associação, muitas pessoas são umbandistas, né? Ou nação umbanda, mas todos que têm umbanda têm quimbanda. Então, e me parece que a quimbanda está seduzindo muito mais que a umbanda. Talvez como a proposta é diferente uma da outra, muda muito, não teria razão de ser a mesma, então pratica uma só, mas é diferente. A umbanda está perdendo espaço para a quimbanda. Talvez essa seja a queixa que há aí no ar. Ok? Marcos, tu tens um artigo aí muito importante sobre o Rei Negro. Nessa semana, Pai Saul, a Tânia de Obá compartilhou, não sei se foi na sua fanpage, na fanpage da ETU, uma reportagem que saiu no jornal O Globo, né, que tem o seguinte título: 100 anos de um rei negro. Pai de santo derrubou preconceitos e popularizou o candomblé. Por várias vezes aqui, nós já falamos no programa A Voz da Umbanda sobre o Joãozinho da Gomeia, né? Então essa reportagem fala, né, sobre os 100 anos de nascimento do Joãozinho da Gomeia. Eu vou ler uns trechos aqui, Pai Saul, que eu acredito que sejam importantes. Pai de santo que fez história no candomblé ao colocar a religião em páginas de jornais, revistas e também na agenda de celebridades e autoridades da época. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Dorival Caymmi e Marlene figuram na lista dos que teriam conhecido o seu terreiro. Mulato, homem e abertamente homossexual, Joãozinho desafiava a tradição do candomblé, então dominado por lideranças femininas de ascendência africana comprovada. É impossível falar em candomblé no Brasil sem falar de Joãozinho da Gomeia. Na mídia, era a principal figura da religião. Não temos condição de saber o que seria o candomblé hoje se ele não tivesse existido, conta Andréa Mendes, doutoranda em História Social da África, da Unicamp, e autora do livro Vestidos de Realeza, Fios e Nós Centro-Africanos no Candomblé, de Joãozinho da Gomeia. Por mais que ainda persistam uma série de preconceitos, ele foi essencial para mostrar o candomblé, não só como algo exótico, como um culto primitivo, mas sim como uma religião que tinha uma estrutura própria. A fama veio acompanhada de controvérsias. Em 1956, o pai de santo provocou a ira de líderes religiosos ao aparecer em jornais travestido de vedete em um baile no Teatro João Caetano. Questionado por um repórter de O Cruzeiro se a fantasia não se chocava com os regulamentos do candomblé, lançou: de nenhuma maneira, meu amigo. Primeiro, porque antes de brincar eu pedi licença ao meu guia. Segundo, porque o fato de eu ter me fantasiado de mulher não implica desrespeito ao meu culto, que é uma Suíça de democracia. Os orixás sabem que a gente é feito de carne e osso, e toleram, superiormente.
as inerências da nossa condição humana, desde que não abusemos do livre-arbítrio. O repórter ainda comentou: você está falando difícil. E ele: você está pensando que Babalorixá tem que ser analfabeto? 10 anos mais tarde, então lá em 1966, nas páginas da mesma publicação, Joãozinho aparecia em uma fotoreportagem de capa, que continha um conjunto de 26 fotografias apresentando vestimentas de divindades do candomblé. Nos candomblés, considerados modelo, os homens não dançavam nas festas, não entravam em transe publicamente. Joãozinho entrava em transe, vestia roupas de orixás em cerimônias e incorporava Iansã, uma divindade feminina, o que era considerado um tabu. Ele ainda tinha o agravante de alisar os cabelos, usar ferro quente na cabeça, considerada a morada do orixá, o centro energético da pessoa era impensável. Mas o que estava embutido nisso tudo era preconceito, para além dos dogmas afro-religiosos, argumenta Andréa. As celebrações em torno do Pai de Santo devem se estender ao ano que vem. E aqui eu acho que é uma boa notícia. A Prefeitura de Duque de Caxias planeja erguer um centro cultural no local onde existia o terreiro de Joãozinho. Segundo Jesus Chedid, secretário de Cultura e Turismo, a ideia é que o local passe a funcionar como um centro, como um espaço de resgate da memória do Babalorixá e da cultura afro-brasileira, com auditório e quiosques de venda de artesanatos e comidas típicas. Então, Pai Saul, por vezes nós já falamos aqui da importância do Joãozinho da Goméia, principalmente na questão das roupas, que hoje vestem os nossos orixás, que talvez ele tenha sido um dos responsáveis pela materialização dessas vestimentas, e que acho importante também essa questão da cidade de Duque de Caxias fazer uma homenagem a esse que foi um grande Babalorixá do Brasil. Nós falávamos antes em marco, nós tivemos o marco do cristianismo, tivemos o marco da Umbanda, que foi com Zélio Fernandino de Moraes, e no candomblé não há dúvida que o grande marco foi Joãozinho da Goméia. Esse outro divisor de águas. Se o candomblé hoje tem essa roupagem tão bonita, e hoje o Batuque importou também muito dessas roupagens, graças à ousadia, a todo esse empenho e coragem desse homem chamado Joãozinho da Goméia. Ele fez uma grande apresentação no Canecão, um primeiro show, vestindo os orixás, porque ele tinha essa questão de design, ele era um homem, ele costurava e fazia as roupas, e essas roupagens que nós temos dos orixás hoje aqui, que vêm nessas imagens de resina, elas não vêm da África, é através dos desenhos de Joãozinho da Goméia. Então ele foi um pioneiro, um homem que trouxe uma nova versão do africanismo para o Brasil. E eu diria que Joãozinho da Goméia inaugura o africanismo brasileiro, o afro-brasileiro realmente. Então ele era mulato. Então as raízes africanas nele, com as raízes também da nossa miscigenação, a mistura do africano com o índio, com o branco europeu, se materializa na própria figura do Joãozinho da Goméia. Porque o Brasil, as pessoas sabem disso, mas é sempre bom lembrar, é um país de mulatos. Nós somos um país que não é um país de branco como queremos ser. O Rio Grande do Sul foge à regra. Santa Catarina talvez também, Paraná, mas depois a população, 80% praticamente da população na Bahia é negra. Então, como disse o Babadiba, que passou das 6 horas já começa a anoitecer. Então essa questão da pessoa se identificar como negro, cada vez está começando a assumir-se mais, mas ainda há muita resistência. E ele era um negro que trouxe uma contribuição ímpar para as religiões afro-brasileiras como um todo. Pena que ele não era um iniciado na Umbanda, porque ele provavelmente ia trazer uma grande contribuição também. Mas ele recebia um caboclo que chamava-se Pedra Negra. Esse caboclo Pedra Negra era uma entidade que o acompanhava de uma forma voluntária.
E ele tinha uma relação muito maior com o Caboclo Pedra Negra que com os outros orixás, que ele tinha uma relação com Yansan e Odé, né? Com Yansan e Oxóssi, muito, muito gritante, mas o Caboclo Pedra Negra era o seu guia principal. Era uma entidade que dava consultas, e ele trabalhava muito encostado também com essa entidade. E eu tenho algumas informações muito interessantes do pai Ronaldo Linares, que foi filho de santo do Joãozinho da Goméia. E ele dizia que o Joãozinho da Goméia era um homem extremamente carismático, homossexual assumido, extremamente carismático, e um leitor voraz, assim, um homem de cultura. Veio da Bahia, migrou para o Rio de Janeiro, praticamente Duque de Caxias, e ali se formou esse seu grande ilê, né? Casa dos orixás. Agora, Duque de Caxias tem umas coisas interessantes também, ver o homem da capa preta, né? Tonório Cavalcante é de Duque de Caxias também. Tem figuras na época, assim, eles são contemporâneos, eles são fortes, né? Uma pelo lado político e outro pelo lado religioso. E que bom que vão render tributo a Joãozinho da Goméia, porque é considerado, sem dúvida nenhuma, ele recebe um título que não tem como tirar. Rei do Candomblé. Como vão querer tirar o título do Roberto Carlos, não tem, do Pelé, não tem. Tem algumas pessoas que recebem esse título naturalmente e é aclamado pelo povo. E aconteceu com o Joãozinho pelos próprios candomblecistas. Ele é o rei do candomblé, porque ele fez tantas inovações, tantas contribuições para o candomblé. Imagina tu sair na revista Cruzeiro, na capa, isso na década de 60, eram para poucos, uma revista seletiva, uma revista burguesa, né, que eram os fatos mais pertinentes. Para te sair numa revista dessa tinha que ser algo realmente muito importante, e ele era importante, e morreu precocemente, mas deixou um legado que agora está se reconhecendo, esse grande homem que foi Joãozinho da Goméia. Então, uma bela reportagem, agradecer também a contribuição da Tânia. Chama a atenção, né, Pai Saul, é que tanto a casa do Joãozinho, né, como a casa do Zélio acabaram se perdendo, né, foram destruídas, né, e isso é algo que hoje, né, poderia estar lá e efetivamente poderia ser um marco, né? Então é uma pena que isso aconteceu, né? E eu imagino, né, a figura de Joãozinho na década de 50, 60, né? Se hoje temos ainda o tal do preconceito, imagine, né, naquela época, né? Como não deveria ser complicado, né, você ser de religião efetivamente, mas com certeza também devia ser muito respeitado, né? Quando nós temos chefes de estado, né, que procuravam ele, é porque efetivamente ele era muito respeitado. Respeitado e uma mediunidade impressionante. Um médium de uma capacidade de conexão muito rápida. Dizem que Joãozinho ele tinha uma procura, as pessoas o procuravam durante o dia e à noite, de uma forma assim, muitas pessoas adentravam no ilê. E é interessante que as pessoas ficavam num salão aguardando o atendimento, e ele saía da sua casa, né, no seu descanso para ir ao atendimento, e conforme ele ia passando, as pessoas estavam assentadas e diziam: o teu caso não tem solução, teu marido não volta mais. O teu não é comigo, é para o médico, porque esse teu problema no coração. Então ele tinha uma mediunidade, o caboclo, esse Pedra Negra, já ficava perto. E ele recebia essa entidade, inclusive, para dar consultas. Então ele tinha uma mediunidade realmente muito apurada, um grande médium, um homem diferente, especial. Joãozinho da Goméia era um homem especial. Eu lembro das histórias do Joãozinho com meu saudoso irmão Lauro de Oxum, que na década de 70, inclusive, comprava os LPs que ele gravou, músicas do candomblé, pontos, né? Rezas do candomblé, e ele fazia uma voz bem exótica, assim, não era uma voz comum, não era uma bela voz, mas era uma voz que chamava o orixá, tinha algo, né? Tinha axé naquela voz. Eu imagino ele fazendo uma chamada para os orixás. E o meu irmão colocava os discos dele para ouvir. Eu gostava muito. Depois ele teve o seu sucessor, que foi um outro candomblecista muito famoso, que quem fala dele muito é o mestre Omolubá,
que é o nosso querido, deixa eu me lembrar, agora me deu um branco o nome do candomblessista que veio, José Ribeiro. Zé Ribeiro foi o grande candomblessista que substituiu o Joãozinho da Goméia. Mas não na mesma envergadura. Há quem diga que a distância é meridional entre um e outro. Não que o Zé Ribeiro não fosse um homem versado no candomblé, mas Joãozinho tinha o axé naturalmente. A presença dele era uma presença meteórica, assim, dava um impacto. Um homem, um mulato alto, de quase 2 metros de altura, extremamente elegante, se vestia bem, se vestia muito bem, e frequentava ali o Vale chamava Urca, né, tomando nos bares e conversava, sempre muito bem vestido, e tinha dinheiro, né, porque ele era muito procurado pela própria burguesia carioca, né, era muito procurado. Mas render tributo a ele é render tributo ao candomblé, homenagear o tradicional candomblé, do qual o Brasil é visto lá fora também pela sua religiosidade, sobretudo afro-brasileira. Muito bem, vou pedir para o Nitael listar os nossos apoiadores e colocar 2 curimbas, nós que estamos indo para o último bloco quase do programa A Voz da Umbanda. Fique aí que tem coisas boas ainda para nós noticiar aqui. Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Automecânica Medeiros. Situada Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 543229-6340. Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 543211-4391. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 543027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 543221-2114. Reino de Ogum Onira, situada Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 543222-8163. Cheio maromba, cheio maromba, cheio caboclo, cheio truá, cheio maromba, cheio. Seu boiadeiro por aqui choveu, seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que abarrotou, foi tanta água que seu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu, boiadeiro por aqui choveu, choveu que abarrotou, foi tanta água que meu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu, seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que abarrotou, foi tanta água que seu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu, boiadeiro por aqui choveu, choveu que abarrotou, foi tanta água que meu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu, seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que abarrotou.
o verso a guia. O Birajara é caboclo valente, estrela dá o verso a guia. O Birajara é caboclo valente, o Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo. O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo. Estrela dá o verso a guia. O Birajara é caboclo valente, Estrela dá o verso a guia. o Birajara é caboclo valente. O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo. O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo. Estrela dá o verso a guia. O Birajara é caboclo valente, Estrela dá o verso a guia. o Birajara é caboclo valente. O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo. O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo. Estrela dá o verso a guia. Birajara é caboclo valente, Estrela dá o verso a guia. o Birajara é caboclo valente. O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo. O Birajara mora lá na mata, lá na grota. Estamos de volta ao programa Voz da Umbanda. Hoje, 4 de setembro. Estamos quase chegando na primavera, daqui mais 20 dias praticamente, né? 18, 19 dias, aí nós já estamos adentrando numa outra estação. E o começo do fim, né? Começo do fim do ano. Estamos no 4 de setembro. Falando em 4 de setembro, Marcos, nós temos aí no dia 8 do 10 um jantar promovido pela Associação de Umbanda Caxias, Compromisso pela União, Troféu Compromisso pela União. O que se trata exatamente desse encontro? A Associação de Umbanda Caxias, na sua caminhada, ela percebeu a necessidade de homenagear e reconhecer o trabalho de alguns dirigentes e outras personalidades que fazem um trabalho em prol da causa afro-umbandista. Então, né, já da sua tradição, nós estamos aí no 12º, 13º, eu estou um pouco em dúvida, me ocorreu agora uma dúvida, conversávamos eu e o Marcos em off esses dias, que tem que olhar o último troféu, mas é entre o 12º e o 13º troféu, nós vamos definir bem, de forma bem clara, até porque nós vamos confeccionar agora já o troféu, é para homenagear, em razão disso que eu dizia, que a associação percebeu na sua trajetória que essas pessoas merecem um estímulo pelo seu trabalho. Bom, quem é que vai homenagear um dirigente? É os filhos e ninguém mais. O poder público não homenageia. Não temos notícia, não sei um caso isolado em 2008 que a prefeitura, a Câmara de Vereadores, na verdade, nos ofereceu uma homenagem pelos 100 anos da Umbanda, em 2008. Mas muito em cima do nome do nosso amigo o Edio Eloy Friso. Mas o dirigente, a dirigente, ela não recebe um reconhecimento público. Então a associação, ela procura enaltecer esses representantes, esses dirigentes, com o troféu Compromisso pela União. É uma forma, uma singela homenagem pelo seu trabalho. E nós vamos, então, agora, no dia 8 do 10, fazer na SIC esse encontro, esse jantar. E quem já foi nas edições anteriores sabe que o jantar na SIC é de altíssima qualidade. E nós vamos contar ainda com o show. Eu digo show porque quando se apresenta, é um show Vento de Aruanda. Então vamos ter lá música e uma boa noite de homenagens para esses dirigentes simpatizantes que merecerem, que forem destaques, e também autoridades políticas.
nesse jantar. Até lá o pleito já, né, Marcos, já se resolveu, porque vai ser no dia 2, né, de outubro, então já vai estar resolvido, não vai ter problema de ter convidados e que possam dar a sua fala lá. Então é muito importante a presença, nós estamos aqui externando o convite a você, é R$50 o ingresso, adulto, né? Criança é menos, mas é importante que você participe, leve o seu dirigente, a sua corrente, para prestigiar esses que serão homenageados no jantar com troféu Compromisso pela União. Pessoal, é a religião trabalhando pela religião, né? Já que, como tu mesmo disseste, normalmente as religiões afro-brasileiras, elas não são muitas vezes reconhecidas pelo poder público. Cabe às entidades, né, religiosas fazer essa homenagem. Desconheço, Pai Saul, né, na nossa região, no Rio Grande do Sul como um todo, se outras associações, federações ou confederações fazem jantar desse tipo. Acredito que não. Não sei se fazem, mas eu desconheço. Então eu acho que isso também é mais um trabalho, né, da Associação de Umbanda Caxias, que procura, né, homenagear os dirigentes, né, que trabalham pela nossa religião. Então, mais uma vez, nós contamos, né, com a presença de todos, né. Gostaríamos de ter os 300 lugares, né, preenchidos, né, na SIC. É uma noite religiosa, né, o que nos vai unir lá é a religião, né, mas é um jantar de congraçamento, né, vamos todos lá sorrir, vamos nos cumprimentar, porque normalmente é um momento onde a gente consegue rever velhos amigos que na correria do dia a dia, né, ao longo do ano nós não conseguimos fazer. Então, mais uma vez, convidando os dirigentes, né, que os dirigentes levem seus filhos de santo também, é importante essa participação, né, serão mesas grandes, né, as pessoas podem se congraçar naquele momento. É um ambiente, né, eu diria assim que é alto padrão, né, é um alto padrão, é um ambiente seguro, né, já nos questionaram essa semana também a questão de estacionamento, o estacionamento é dentro da SIC, né, com segurança, então isso hoje também é um aspecto muito importante. Então, dia 8 de outubro, às 20 horas, na Câmara de Indústria e Comércio, ingresso R$50, né, se comuniquem com a associação, né, e venham todos participar. Estarei lá, pessoal, estarei lá prestigiando. Pela primeira vez, né, por incrível que pareça, nos outros anos sempre havia outros compromissos, mas esse ano estarei presente lá. Que bom. Outro assunto importante trazer à luz aqui, colocar à mesa, Marcos. Nós estamos tentando aí uma parceria com o poder público para nos auxiliar na manutenção do Reino dos Orixás. Nós temos 2 pontos em Caxias do Sul que requer que façamos, né, sempre tenhamos um olhar e a necessidade de realizar manutenção, que é o monumento Orixá Ogum, na Avenida Bruno Segala, então, o tradicional Perimetral Sul, que ali é um lugar que precisa se cortar a grama, recolher às vezes as oferendas, muito embora sabemos que não é um local para se oferendar, mas nós entendemos, as pessoas têm a sua fé e não é proibido, não é o mais adequado, mas as pessoas depositam a sua vela e tal, e nós aceitamos, entendemos isso e respeitamos. Então é necessário fazer a manutenção, que nos onera, nós temos que fazer essa manutenção, e o outro mais ainda, que é o Reino dos Orixás, onde nós recebemos fotos da visita em que membros do poder público estiveram lá e ficaram impressionados com a quantidade de oferendas depositadas, despachos, enfim, depositados no Santuário Ecológico Reino dos Orixás. E essa é uma dificuldade que a associação está encontrando, porque desde 2001 nós estamos fazendo religiosamente, né, literalmente religiosamente, essa manutenção uma vez ao mês. E tem sobrecaído nas 90 e tantas vezes por cento sobre os ombros dos médiuns, de alguns guerreiros, eu diria assim, mosqueteiros da Casa Branca, aqui da Casa Branca de Ogum Beira-Mar e Caboclo Estrela do Mar. Só que cansa, né? É uma atividade que
tem que ter disponibilidade. Veja bem, o pessoal durante a semana trabalha, aí no sábado pela manhã, 8 horas estão lá no sábado por mês fazendo essa manutenção, que não é pouca coisa. As pessoas simplesmente vão lá e depositam, alguém limpa. Não se preocupam com isso. Então eu estou aqui relatando uma verdade, uma realidade que acontece, e nós estamos buscando parcerias para poder nos ajudar, já que a maioria das casas não se fazem presentes, e são filiados, e usam o local. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, mas eu não uso. Alguém usa, porque senão não precisaria fazer a manutenção. Então é feito o corte com roçadeira do mato, é feito tem que ter todo um cuidado, porque uma mata nativa tu não pode agredi-la. É feita se junta todas as oferendas, são ensacadas e depois levadas para o seletivo. Então, nós estamos aí a exaustão buscando uma parceria, porque está ficando cada vez mais difícil e cada vez aumentando mais o número de oferendas. Claro, nós tiramos das vias públicas, como disse a Patran, aí em torno de 70%, 75% das oferendas, mas tem caído no reino e alguém tem que limpar. Então as pessoas que quiserem também nos auxiliar nesta manutenção, é uma vez por mês. Nos ajuda, isso vai ser muito bom para nós. Eles dizem, eu já ouvi alguns dirigentes dizer, mas por que não paga alguém? Sim, mas nós cobramos anuidade R$100. Anuidade R$100. Há um número de implemento aí enorme. Praticamente, não sei se esse ano chegou a 30%, eu estou em dúvida. Eu não sei se chegou, não chegou a 30%. Não chegou a 30% de pagantes. Então veja, não dá R$10 por mês. Não dá R$10 por mês. Então nós queremos ver que nós chegamos à conclusão que não adianta querer se onerar para fazer aquilo lá. Nós vamos ter que precisar de voluntários para nos ajudar. Então estamos aí, Marcos, buscando essa parceria. Não vou citar nomes, mas nós estamos aí tentando e creio que nós vamos alcançar alguma coisa. Dois pontos, pessoal. Eu acho que a luta pela parceria, e eu tenho acompanhado isso nos últimos anos, ela tem sido frequente, né? E não tem sido fácil. Em alguns momentos nós temos a promessa de que as coisas vão acontecer e depois elas acabam não acontecendo. Tomara que agora, efetivamente, nós consigamos essa parceria. Mas independente disso, né, pessoal, nós fazemos a limpeza mensal, né? Então são 12 limpezas ao ano, né? Éramos para ter feito no último final de semana, mas também em virtude do mau tempo não foi possível. Se nós conseguíssemos mobilizar 12 casas, né? Não estou falando em 120 casas, né? Eu estou falando em 12 casas de religião. Se nós conseguíssemos mobilizar 12 casas de religião em Caxias do Sul, nós iríamos lá uma vez ao ano. Então, eu acho que isso é uma crítica que eu faço e já fiz aqui várias vezes e vou retornar a fazer. Né? Nós também, enquanto povo de religião, nós temos que nos responsabilizar por aquele espaço. Né? Nunca pesamos a quantidade de material que nós recolhemos lá, mas não duvido que seja um valor inferior a uns 200 quilos ou 250 quilos. Né? É muito grande a quantidade de oferendas que existe lá. E se existe essa quantidade é porque alguém vai lá depositá-lo. E que bom que vai lá e que faça uso do espaço. Né? Nós não somos contra o uso do espaço. O que nós queremos é compartilhar a possibilidade de limpeza daquele espaço. Né? Na última vez que nós estávamos lá, nós estávamos nos preparando para sair, estavam chegando pessoas para lá fazer a sua oferenda. O que é natural, né? E lá é que deve ser feito, é o local para isso. Mas gostaríamos de dividir o ônus da limpeza também com outras casas. Então, se nós tivéssemos em Caxias 12 casas, nós iríamos uma vez ao ano. Se nós tivéssemos 6 casas, né, nós iríamos 2 vezes ao ano. Eu acho que nós podemos, em Caxias, mobilizar 6 casas de religião e os dirigentes que nos ouvem, né, que mobilizem, né, os seus filhos de religião. Se não tiverem um grupo completo, mas que venham, né, mensalmente, né, quando nós estamos lá, né, que a limpeza, né, vai se tornar mais rápida, talvez, em vez de fazer em 2 horas, façamos em 1h30 ou em 1 hora, dependendo do número de pessoas. Então é importante, sim, que as entidades religiosas
se mobilizem também, e que elas também, não só a Associação de Umbanda, né, Paisão, mas que elas também cobrem do poder público, né, se um volume maior de casas de religião também cobrar do poder público, talvez, né, esse apoio, né, da prefeitura, dos órgãos públicos seja mais fácil. Eu estava fazendo uma média que mais ou menos pelo número que tu me trouxeste, de 250 quilos, então daria mais ou menos 3 toneladas por ano. Mais ou menos, eu acredito que esteja por aí. 3 toneladas por ano que são recolhidos. Então veja, é um trabalho expressivo, um trabalho valioso que é feito, essa manutenção. Imagina se nós tivéssemos deixado esses 15 anos, provavelmente o Marcos estaria preso. Porque 15 anos sem fazer manutenção, a gente não teria de putrefação, 45 toneladas, então, fazendo 45 toneladas. Encheríamos aí quase um semi-reboque e meio desses. Mas ó, é um dado importante de se trazer, Marcos. Mais ou menos, então, botar uma média aí de 45 toneladas já foi recolhido podemos dizer isso com propriedade, 45 toneladas de recolhimento. E tu que é bem assíduo, o Marcos, o Ivan, o próprio Edson, o Paulo de Odé, me ajuda aí, Marcos, os nomes que são bem ativos aí, o Elcio, né, então assim, Ezequiel, né, são não tem diminuído, tu não vê uma diminuição, um mês deu menos, um mês deu mais, assim, é sempre bastante, né? Mesmo dando menos. O mínimo ele está garantido, né, pessoal? O que nós vamos às vezes encontramos situações onde existe muito mais do que o normal, né? Mas volto a repetir, embora nunca tenhamos pesado aquilo lá, né, daquilo que nós recolhemos, mas pela quantidade de sacos, né, de lixo que nós enchemos lá, num dia tranquilo, um dia normal, não tem menos que 250 quilos recolhidos, né? E com certeza existem alguns períodos do ano, né, em função de algumas oferendas que são feitas a alguns orixás aí, esse volume é muito expressivo, é muito superior a isso, é muito superior. Então, esse é o nosso apelo aos irmãos que quiserem nos auxiliar nessa... Porque é a imagem da religião que está aí também. E as pessoas, né, a vizinhança, ali próximo ao reino, eles já reclamaram, mau cheiro e tal. Então a gente procura fazer isso exatamente para não ficar uma imagem negativa. E o santuário, Reino dos Orixás, ele precisa de benfeitorias. Também isso nós estamos tentando ao poder público. Aquela escada precisa de corrimão, nós precisamos construir uma pontezinha que atravesse ali aquele córrego, é perigoso. As pessoas andarem sobre pedras, né, pedras que se movimentam sobre a água, isso nunca foi seguro, um perigo de uma queda, de uma fratura. Então nós estamos realmente muito preocupados, e veja que nesses 15 anos, Marcos, nós conseguimos concretizar poucas benfeitorias. Em razão do ônus, né, do ônus, que onera melhor. É muito, muito caro as coisas para fazer. Um corrimão é extremamente caríssimo. Então nós estamos aí junto, tentando ao poder público nos auxiliar, porque é um espaço que pertence ao município, nós temos apenas uma permissão de uso. E queremos com isso tornar aquele local apreciável. E que, quem sabe, num futuro até um ponto turístico. E isso ficou nos anais da história de Caxias do afro-umbandismo. Quer dizer, já é história. Caxias do Sul é uma das poucas cidades, raríssimas cidades, que tem um santuário ecológico. É um espaço público, né, pessoal? É um espaço público e a gente percebe, né, existem em muitos municípios, né, a gente vê as entidades religiosas buscando esse espaço que nós já temos, né? Então nós temos sim que preservá-lo. Né, nós temos que lutar por ele. Embora exista o cansaço, né, isso já foi, né, discutido em uma reunião, embora exista o cansaço daqueles que militam na limpeza do reino, mas também em nenhum momento alguém disse assim, não, vamos parar de limpar. Né? Sabemos da importância que isso tem, mas gostaríamos de ter o apoio de outras pessoas. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, lembrando que no dia 8/10 nós estaremos aí com um grande evento,
o troféu Compromisso pela União, queremos a sua companhia, queremos a sua participação. Não há interesse financeiro nesse evento. O evento é para brindar aos dirigentes, aquelas pessoas que fazem um belo trabalho pela religião. De forma alguma há interesse no lucro, porque não há praticamente lucro algum, a não ser um desgaste e o desejo forte, né, o interesse, o prazer em querer realizar um evento pela religião e para a religião e para os religiosos. Então, dia 8, faça um esforço, ligue, reserve o seu ingresso. A associação está aí desde 1974, mas ativamente a partir de 26, ela foi reativada em 26 de dezembro de 95. Então, nós estamos aí há 21 anos tentando, já vai fazer agora em dezembro, 21 anos, fará em dezembro, 21 anos de reativação, de militância para Caxias do Sul. E olha, Marco, vou te dizer, a associação nesses 21 anos, não parece, mas quando nós listamos lá na Câmara, nos empreendedores do Axé, os feitos, né, foram muitas coisas já conquistadas. Sabemos que ainda precisa muito mais, mas já houve ali um expressivo número de conquistas. E eu lembro que tu estava passando lá na Câmara, né, para as pessoas, no Data Show, e listamos algumas coisas já, né, que foram através da associação. Listamos algumas, né, pastor? E outras acabaram não sendo listadas, mas que poderiam estar e que deverão estar. Então, reforçando, né, e aproveitando já para fazer a minha despedida, que todos se façam presente no Jantar Compromisso pela União. Eu acho que é um momento, não sei se único, mas é um momento importante. É um momento de congraçamento. É um momento de rever pessoas que normalmente nós não vemos no dia a dia. Vamos lá ouvir o Vento de Aruanda, né, que não é um grupo da associação, mas que também recebe de alguma forma o apoio, né, o reconhecimento da Associação de Umbanda Caxias, pelo trabalho que tem feito, né, pelo pioneirismo, né, que tem feito. Então, gostaria de, no dia 8 de outubro, poder rever todos os irmãos que nos ouvem nesse momento, né, e outros tantos. Desejar uma excelente semana a todos, um fraterno saravá a todos aqueles que acompanham o programa A Voz da Umbanda. Boa noite. Muito obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. Hoje, no dia 4, tivemos aí assuntos bem interessantes para os nossos ouvintes. Agradeço a todos e a todas que ficaram sintonizados nesta noite de inverno, né, tipicamente de inverno, caracterizando bem o inverno caxiense, serrano. Quero mandar mais uma vez um abraço a Tânia de Obá e Pácio de Baragelu, lá em Passo Fundo, estão sintonizados, a todos os membros da Casa Branca que também estão sintonizados, reforçando mais uma vez com alegria os parabéns à Patrícia de Ogum, agradecer ao Nitael de Xangu, que hoje se fez presente enquanto operador de som, substituindo o Diego de Baralodê. E o bom é que o Diego sempre avisa com 2, 3 dias de antecedência que ele não pode vir, né? Isso nos deixa bem preparados sempre, é uma coisa muito boa que ele faz. E externar um abraço ao Diego, ao Dieguinha, a Lia de Ançã. Quero também externar um beijo, um abraço à minha digníssima esposa e a Lorixá Tânia de Iemanjá e a todos e a todas que ficaram conosco no programa desta noite. Eu vou pedir a gentileza para o Nitael listar mais uma vez os nossos apoiadores e encerro aqui, lembrando que domingo que vem estaremos aqui com o programa Segredos da Alma, com a psicoterapeuta transpessoal Remi de Oxum, um tema sempre pertinente sobre o aspecto, né, filosófico, psicológico e também religioso, imperdível. Então, uma boa noite, um bom início de semana e até domingo que vem, um bom feriado para você, dia 7 de setembro está aí. Até lá.